Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e Rai Nakamura com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. D6. Bispo B5 cheque. Cavalo D7. Roque curto. A6. Bispo D3. Cavalo de G, F6. Torre 1. B5. C4. Cavalo I5. Bispo F1. Cavalo captura em C4. A4. Bispo D7. D4. C. Captura em D4. Cavalo captura em D4. I5. A. Captura em D5. E. Captura em D4. Bispo captura em C4. A. Captura em D5. Torre captura em A8. Dama captura em A8. Bispo B3. Bispo I7. Dama captura em D4. Roque curto. Cavalo C3. B4. Dama captura em D4. Torre B8. Dama C4. Bispo I6. Cavalo D5. Bispo D8. H3. H6. Bispo F4. Dama B7. Bispo C2. Bispo A5. Torre D1. Bispo captura em D5. E. Captura em D5. Torre C8. Dama B3. Dama captura em B3. Bispo captura em B3. Torre B8. Bispo C4. Torre captura em B2. Bispo captura em D6. Bispo B6. Bispo I5. Torre captura em F2. Rei H2. Torre F5. Bispo G3. H5. D6. Torre C5. Bispo I2. Cavalo I4. D7. Bispo D8. Bispo B8. Cavalo F6. Bispo F3. Rei H7. Bispo F4. G5. Bispo I3. Torre B5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre A5. Bispo C6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era bispo D4. Torre A5. A avaliação passou a ser de 1.6. Esse lance foi um erro. O melhor lance era a torre 5. Bispo D4. Rei G6. Rei H1. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era bispo B2. Torre A6. Torre C1. H4. Rei G1. Bispo I7. Bispo B5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era rei F1. Torre D6. Bispo C5. Torre captura em D7. Bispo captura em D7. Bispo captura em C5 cheque. Torre captura em C5. Cavalo captura em D7. Torre C6 cheque. F6. Rei F2. Cavalo I5. Torre C3. Rei F5. Rei I3. Cavalo D7. Torre B3. Cavalo F8. Torre B5 cheque. Rei G6. Rei I4. Cavalo I6. Torre B2. Cavalo F4. Torre A2. Cavalo I6. Rei D5. Cavalo F4 cheque. Rei D6. G4. H. Captura em G4. Rei G5. Rei I7. Rei captura em G4. Rei captura em F6. Rei G3.
Rei F5. Cavalo captura em G2. Torre A3 cheque. Rei F2. Rei G4. Cavalo I3 cheque. Rei captura em H4. Rei F3. Torre A4. Cavalo F5 cheque. Rei G5. Cavalo I3. Torre A3. Rei I4. Torre captura em I3 cheque. Rei captura em I3. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.